São duas discussões importantes que eu acho que a gente não pode evitar na eleição de 2018. A primeira é a questão do ajuste fiscal, consolidação do ajuste fiscal. Essa é uma agenda difícil, porque implica rever políticas públicas, implica questionar, implica desafiar o Estado patrimonialista, que distribui benefícios e privilégios aqui e ali com custos fiscais enormes para a sociedade, muitas vezes não reconhecido esse custo para a sociedade porque é um benefício concentrado e o custo é muito disseminado. Então essa discussão ela é muito importante porque quando a gente fala em estabilizar o crescimento da dívida pública, estabilizar a dívida pública como proporção do PIB, fazer superávites primários para que isso seja possível, significa necessariamente rever políticas públicas e fazer reformas estruturais em que alguns grupos vão ter que abrir mão de benefícios e privilégios. Então essa eu vejo como uma discussão prioritária. De verdade, acho que é a primeira vez que a gente está enfrentando essa agenda. A gente conseguiu, desde a redemocratização do país, desviar dessa agenda, né? A gente acabava, a cada crise fiscal, a gente acabava aumentando a carga tributária e empurrando para frente o problema, mas acho que dessa vez não tem mais espaço para aumento da carga tributária, a sociedade não aceita mais, então necessariamente é uma agenda de revisão das políticas públicas. A segunda agenda, que também tem um cunho liberal, é de repensar a intervenção do Estado na economia. Hoje a gente tem um Estado que é gigante e que funciona mal. A questão não é de discussão em si de tamanho de Estado, ainda que no Brasil essas coisas se confundam. A gente poderia ter um Estado grande e eficiente, mas acho que, a julgar pela experiência nossa, acho que a gente não está se mostrando muito competente nisso. Então talvez seja o caso mesmo de discutir enxugamento do Estado, pelo menos até que a gente consiga reorganizar as políticas públicas no Brasil. É um Estado que intervém demais na economia, eu diria que até um Estado que na economia ele é autoritário, muda regras aqui, muda regras ali. É muito difícil o setor privado crescer no Brasil, investir, ter ganhos de produtividade, e isso tem muito a ver com as políticas que são adotadas. Então essas duas questões são essenciais. Política fiscal, repensar a política fiscal e todos esses estímulos e incentivos que existem e que não são benéficos para o crescimento econômico e que pesam nas contas públicas e, sem dúvida, repensar a ação do Estado. A gente precisa reduzir insegurança jurídica, a gente precisa ter um quadro mais simples, menos complexo das leis, do sistema tributário, e visando, obviamente, uma agenda de crescimento de longo prazo. A Previdência, ela atende a esses dois quesitos aí, tanto no quesito de solvência da dívida pública, né? Quando a gente olha a estrutura de gastos no Brasil, o gasto que mais cresce é o da Previdência, não à toa, né? Nós temos uma demografia, quer dizer, nós temos uma transição demográfica, um envelhecimento da população que empurra esses gastos para cima, faz crescer como proporção do PIB. E ocupa aí uma boa parte do nosso orçamento. Hoje, no orçamento que está deficitário, a gente está falando hoje de um déficit de 2,4% do PIB, né? Nesse orçamento deficitário, mais da metade dos gastos é com Previdência. Então, e vai crescer. Então, a reforma da Previdência, ela diz respeito à solvência das contas públicas, diz respeito ao seu papel para ajudar a estabilizar a dívida pública, mas também a qualidade do gasto. Ora, se eu tenho que destinar uma parte crescente dos recursos para a Previdência, quer dizer que vai faltar para outras contas. Tem um impacto também na poupança das famílias. Então a reforma da Previdência, ela tem esses dois aspectos da solvência, mas também de permitir crescimento de longo prazo. A reforma trabalhista vai mais na questão de ser um elemento importante aí para crescimento de longo prazo. Provavelmente a gente contrata muito menos do que poderia em função dessa complexidade, em função da insegurança das leis trabalhistas. Então é certamente uma agenda que vai ajudar a gerar mais empregos. Não há dúvida que tem um esforço importante de comunicação que tem que ser feito, e essa comunicação
ela não pode ser apenas responsabilidade do governo. O governo, claro, tem que liderar esse processo, mas eu acho que também cabe ao setor produtivo se posicionar, cabe às organizações da sociedade civil, enfim, se manifestarem, terem também esse papel de explicar a importância das reformas. Quando a gente fala das instituições democráticas funcionando, né, tem que incluir aí a imprensa, tem que incluir, obviamente, a elite, enfim, no sentido de ajudar nessa comunicação. A gente não pode deixar apenas o governo responsável, ainda que ele seja o líder desse processo. A outra coisa, né, que vai para além da questão da comunicação, da importância das reformas, acho que conforme a sociedade vai vendo os benefícios do ajuste fiscal, a gente já vê agora, por exemplo, a inflação em queda, o Banco Central cortando juros, acho que isso ajuda a sociedade a entender a importância das reformas. Puxa vida, né? Você faz ali uma PEC do teto, né? A regra do teto, você faz uma reforma aqui, outra ali, avanços que são importantes, sinaliza com uma reforma da Previdência. Isso foi essencial para a queda da inflação. Então, ainda que a sociedade ela não entenda este mecanismo, é difícil, é um assunto tecnicamente difícil você entender essa relação entre arrumação das contas públicas, reformas estruturantes, queda da inflação. Essa ponte ela não é óbvia para a sociedade, mas o fato da sociedade perceber que é uma economia que vai se arrumando, fica muito mais fácil ela digerir reformas estruturais. Nesses tempos que a gente está, né, tão conturbados no Brasil, em que uma parcela da sociedade acha que o nosso único problema é corrupção e que se a gente combater a corrupção a gente resolve os nossos problemas econômicos, quer dizer, mais ênfase ainda tem que dar nesta questão econômica. É muito importante a compreensão da sociedade de que não se trata apenas de combater corrupção, que o desafio é muito maior, ainda que o combate à corrupção seja essencial, e enxergar os benefícios disso, como eu disse, com inflação mais baixa, com juros mais baixos, uma volta cíclica da atividade econômica, né, uma recuperação da atividade econômica decorrente do corte de juros, enfim, isso tem um papel importante também para a sociedade entender a importância das reformas e aceitar as reformas.